No século VI a.C., Aristóteles formulou uma teoria a qual acreditava-se que um corpo só pode permanecer em movimento se uma força existir sobre ele. E esta teoria perdurou até o século XVII, ou seja, até o Renascimento. Já no século XVII, Isaac Newton estuda o impulso e a quantidade de movimento. Nessa aula de hoje, vamos tratar de uma grandeza física vetorial que tem a ver com o tempo de interação de uma força sobre um corpo. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda a esse canal, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e aproveite para ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. E caso você goste do conteúdo deste vídeo, no final não esqueça de deixar o seu like ou o seu joinha, pois ele é muito importante para a manutenção e melhoria do nosso canal. E vamos à nossa aula. Para uma força de módulo constante diferente de zero agindo sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo, essa grandeza física vetorial, ou seja, o impulso, é caracterizada pelos seguintes elementos. Nós temos aqui a sua intensidade, que é determinada por essa expressão. A sua direção será sempre paralela à força aplicada sobre o corpo, e o seu sentido será também o mesmo da força aplicada sobre este corpo. Já para uma força variável, iremos aplicar a propriedade do gráfico, ou seja, a área determinada pelo gráfico será numericamente igual ao impulso sobre este corpo. O que será que acontece com o corpo quando uma força deixa de interagir sobre o mesmo? Ou seja, quando esta força deixa de estar em contato com esse corpo. Apesar de termos forças de campo e forças magnéticas, mas quando essa força deixa de atuar sobre esse corpo, o que acontece com ele? Uma outra grandeza física vetorial, não menos importante que o impulso, e também fundamental para o estudo da dinâmica, é a quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento, ela tem como característica a sua intensidade, determinada aqui pela expressão ao lado, a sua direção é paralela à velocidade adquirida pelo corpo, e o seu sentido será o mesmo da velocidade adquirida pelo corpo. Podemos observar pelas imagens que após o contato da força com o corpo, este se desloca, ou seja, existe uma relação entre o impulso sobre o corpo e a quantidade de movimento que este adquire, que nós iremos denominar de teorema do impulso. Quando em um sistema não existem forças externas, ou se a resultante dessas forças externas é nula, isto é, esse sistema não sofre influências de forças externas, dizemos então que a quantidade de movimento nesse sistema é constante. Com isso, nós definimos a conservação da quantidade de movimento linear. Para demonstrarmos o teorema do impulso, vamos considerar um corpo de massa m e que a força resultante sobre o mesmo seja paralela à sua velocidade. Então, aplicando a segunda lei de Newton, ou seja, força resultante igual a massa vezes a aceleração, sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Substituindo esse termo na segunda lei de Newton, então teremos que força resultante é igual a massa vezes variação da velocidade pelo intervalo de tempo.
Multiplicando agora todo o nosso termo pelo intervalo de tempo, teremos que ΔT vezes força resultante é igual a massa vezes variação da velocidade pelo intervalo de tempo vezes intervalo de tempo. Podemos simplificar intervalo de tempo com intervalo de tempo. Então, teremos o seguinte: ΔT vezes força resultante é igual a massa vezes variação da velocidade. Sabemos que a variação da velocidade é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Então, teremos que ΔT vezes força resultante é igual a massa, que multiplica velocidade 2 menos velocidade 1. Fazendo aqui a aplicação da propriedade distributiva, para eliminar o nosso parêntese, teremos que ΔT vezes força resultante é igual a massa vezes velocidade 2 menos massa vezes velocidade 1. Vimos na nossa aula que o intervalo de tempo vezes força é o impulso. Então, como nós temos ΔT vezes força resultante, então nós teremos que o impulso de uma força resultante é igual massa vezes velocidade, quantidade de movimento. Então, aqui teremos a variação da quantidade de movimento. E aí nós temos o nosso teorema do impulso, como nós queríamos demonstrar. Com essa demonstração, observe que a segunda lei de Newton, ou seja, a força resultante, quando ele apresentou na forma de quantidade de movimento, e não na forma como nós estamos acostumados a ver nos livros didáticos. Para compreendermos a conservação da quantidade de movimento linear, nós vimos que quando não existem forças externas, ou se a resultante dessas forças externas é nula, isto é, esse sistema não sofre influência de forças externas, dizemos que a quantidade de movimento desse sistema é constante. Então, podemos observar que o impulso da força resultante, como nós vimos anteriormente, é igual à variação da quantidade de movimento. Vimos que a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se esse sistema não sofre influências de forças externas, então a resultante das forças é igual a zero. Ou seja, o impulso da força resultante é igual a zero. Isso implica dizer que zero é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso nos conclui que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Também como queríamos demonstrar. Diante do que vimos nesse vídeo, vamos fazer algumas aplicações. Para fazer uma aplicação dos conhecimentos que tivemos nessa videoaula, temos a seguinte questão: qual é a velocidade de recuo de um canhão com massa de 400 kg, que após o tiro libera uma bala de massa de 8 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo? Temos aí as alternativas: 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, 5 metros por segundo e 6 metros por segundo. Bom, é uma questão muito pertinente porque nós vamos fazer a aplicação aí da conservação da quantidade de movimento, como também do teorema do impulso. Bom, nós vimos que o teorema do impulso, ele diz que o impulso de uma força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Desenvolvendo a variação da quantidade de movimento, nós temos que o impulso de uma força resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, se o sistema não sofre influência de forças externas, ou seja, a resultante dessas forças é igual a zero, então, se a força resultante é igual a zero, isso implica dizer que o impulso dessa força resultante é igual a zero. Logo, o nosso sistema fica dessa forma.
0 igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Passando aqui esse quantidade de movimento final para o nosso primeiro membro, menos quantidade de movimento final é igual a menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, multiplicando ambos os termos por menos 1, quantidade de movimento final é igual a quantidade de movimento inicial. É isso que nós vamos aplicar na resolução de nossa questão de aplicação. Observando os dados que foram fornecidos para a nossa questão, nós temos a velocidade de recuo, que ele quer que nós calculemos. Então, velocidade de recuo é a nossa incógnita. Ele dá a massa do canhão. Então, aqui, massa do canhão, vou chamar aqui massa de C, 400 kg. Ele dá a massa da bala. Então, massa da bala, vou chamar aqui de MB, igual a 8 kg. E a velocidade da bala, vou chamar aqui de VB, que ele dá de 300 metros por segundo. Bom, observe que nessa questão nós temos aí um sistema em que, nesse sistema, existem dois corpos com massas distintas. Isso quer dizer que a quantidade de movimento vai ser dada pela soma das quantidades de movimento da bala mais a quantidade de movimento do canhão. Então, para a resolução de nossa questão, nós teremos que a quantidade de movimento inicial do sistema vai ser dado pela quantidade de movimento da bala inicial mais a quantidade de movimento do canhão inicial. Enquanto que a quantidade de movimento final vai ser a quantidade de movimento da bala final mais a quantidade de movimento do canhão final. Na nossa questão, podemos observar que antes de acontecer o disparo, o sistema, ou seja, canhão e bala, estão em repouso. Logo, a quantidade de movimento inicial é nula. Ou seja, a quantidade de movimento inicial, que é a massa da bala vezes a velocidade inicial da bala, mais a massa do canhão vezes a velocidade inicial do canhão, isso é igual a 0. Temos a massa da bala, que é 8 kg, vezes a velocidade inicial da bala, que é 0, mais a massa do canhão, que é 400 kg, mais a velocidade inicial do canhão, que também é 0. Então, nós teremos aqui a nossa quantidade de movimento inicial igual a 0. Já para a quantidade de movimento final, nós temos a massa da bala vezes a velocidade final da bala, ou seja, após o disparo, mais a massa do canhão vezes a velocidade final do canhão, que no caso será a nossa velocidade de recuo. Bom, o que é que nós temos aqui? Quantidade de movimento final vai ser igual a massa da bala, 8 kg, vezes a velocidade da bala, 300 metros por segundo, mais a massa do canhão, 400 kg, vezes a velocidade de recuo. Bom, observando aqui a nossa questão, a velocidade de recuo ela vai estar no sentido oposto ao movimento do canhão, ou seja, menos velocidade de recuo. Aplicando isso para o nosso sistema, ou seja, quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial, temos que quantidade de movimento final será 8 vezes 300, 2.400, mais com menos dá menos, 400 vezes velocidade de recuo, igual a quantidade de movimento inicial, que é 0. Vamos passar esse 2.400 para o segundo membro, então teremos menos 400 velocidade vezes a velocidade de recuo é igual a menos
2.400. Passando esse menos 400 para o segundo membro, então nós teremos que velocidade de recuo do canhão é igual a menos 2.400 dividido por menos 400. Podemos simplificar aqui. Então teremos que velocidade de recuo do canhão, menos com menos dá mais, 24 dividido por 4, nós temos aí a velocidade de recuo, 6 metros por segundo. Olhando para a nossa questão, o gabarito de nossa questão, letra E. Por hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Caso tenha alguma dúvida, faça seus comentários aqui embaixo. E não deixe de compartilhar também nas redes sociais com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. Lembrando mais uma vez que o seu joinha é muito importante e fundamental para a manutenção e melhoria do nosso canal. Obrigado, até a próxima e um grande abraço.